Tá todo mundo muito louco, mas afinal, o que é ser normal? A loucura é um tema que aparece nas artes desde tempos imemoriais. No teatro, no cinema, nas artes plásticas, na música, e a representação da loucura na literatura é o tema do vídeo de hoje. O filósofo francês Michel Foucault é autor do livro História da Loucura na Idade Clássica. O autor argumenta que a loucura não é um objeto natural, mas sim inventado, já que a sociedade define padrões de comportamento e o louco, então, é aquele que está fora desses padrões. A sociedade urbana, por exemplo, definiu que para andar na rua a gente precisa estar vestido, portanto, quem anda pelado na rua vai ser considerado louco. Mas isso não é uma regra absoluta, porque para muitos povos originários, andar sem roupa é absolutamente normal. A loucura não pode ser encontrada no estado selvagem. A loucura só existe em uma sociedade. Ela não existe fora das normas da sensibilidade que a isolam e das formas de repulsa que a excluem ou capturam. Nessa obra, Michel Foucault traça uma trajetória do que é conhecido hoje como doença mental e mostra como as concepções de loucura mudaram muito ao longo da história. Segundo o autor, os loucos, na Idade Média, de certa forma, pertenciam ao horizonte social. Eles eram vistos como aqueles que dizem a verdade de uma forma um pouco extravagante. A loucura dava a eles o lugar da revelação. Ou seja, mesmo com as suas particularidades, a loucura era uma linguagem aceita socialmente. Mas depois do Renascimento, período histórico em que a razão humana passa a ser cada vez mais valorizada, a loucura, então, perde esse lugar de revelação e passa a ser excluída. Essa exclusão e esse silenciamento acontecem, então, através da internação. Os loucos devem ficar em um espaço específico para eles, com outros indivíduos considerados desviantes por diversas razões. Mais tarde, a loucura se transforma em objeto de pesquisa da medicina. Para Michel Foucault, então, não existe um conceito que define o que é a loucura, porque a percepção da sociedade sobre a loucura foi se transformando ao longo do tempo. Michel Foucault também diz que a loucura e a arte têm pontos em comum, elas se aproximam, porque ambas partem da desrazão, ou seja, daquilo que é o não pensável, o caos, a ruína, aquilo que é difícil de compreender, tanto na natureza quanto nos seres humanos. Tanto a loucura quanto a arte transgridem a racionalidade e revelam alguma coisa que é extra-cotidiano, que é fora da rotina, fora do normal. E olhem que interessante, a pesquisadora e professora de literatura comparada Shoshana Felman diz que a loucura e a literatura se identificam porque ambas são irredutíveis à interpretação. Como expressar tal experiência se não por meio de uma linguagem figurada e experimental? Rompendo os nexos lógicos que a língua do cotidiano privilegia em seu modo pragmático de operar, eis a afinidade entre a loucura e a criação literária, ambas situadas fora do perímetro sancionado de uma realidade convencional. Uma das obras literárias pioneiras e mais importantes a abordar a loucura se chama Anal dos Insensatos. Ela foi escrita pelo alemão Sebastian Brandt e foi publicada em 1494. Esse livro é considerado o fundador da literatura dos loucos. Pois bem, o autor fala de uma nau cheia de tolos e loucos de todos os tipos que estão indo em direção a um tal de paraíso dos loucos. Ali a gente vê a representação de vários tipos desviantes da época. Padres e monges lascivos, pessoas intrometidas, juízes que aceitam subornos, bêbados, criminosos, prostitutas, mulheres voluptuosas, entre muitos outros perfis. Já no século XVII, temos dois grandes clássicos da literatura que têm a loucura como tema central: Dom Quixote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, e Hamlet, de Shakespeare. Esses dois livros já apareceram aqui no canal em muitos vídeos, né, gente? Em Dom Quixote, a loucura aparece em forma de sátira, por meio dos devaneios do personagem na sua jornada em busca de aventuras.
Mas em Hamlet, a loucura tem ares bem mais angustiantes. O príncipe da Dinamarca e protagonista da história faz da loucura um meio para sua vingança. Hamlet finge estar louco para conseguir vingar a morte do seu pai. Em certo momento da narrativa, a gente até se pergunta se essa loucura fingida de Hamlet é mesmo fingida. Será que não é real? E essa tensão entre a loucura e a razão do personagem é o motor que guia a narrativa. Nos contos, é claro que o tema da loucura também foi amplamente explorado. Um dos contos mais famosos do russo Nikolai Gogol é justamente Diário de um Louco. O protagonista dessa história é um funcionário público russo chamado Poprishin. E a gente percebe através das anotações do personagem que ele perde a sanidade gradualmente. Seus devaneios passam por acreditar que ele é o rei da Espanha e está sendo perseguido por cães falantes que tramam destroná-lo. Aqui no Brasil, O Alienista, de Machado de Assis, é a primeira obra literária brasileira a representar o hospício e a questionar o status da psiquiatria, mas não é a primeira obra brasileira a tematizar o tema da loucura. O tema já havia aparecido em contos de Noite na Taverna, de Álvares de Azevedo, e no romance O Seminarista, de Bernardo Guimarães. O próprio Machado de Assis já havia criado um personagem louco, o Frei Simão. Ele dá título ao último dos Contos Fluminenses, o primeiro livro de contos do Bruxo do Cosme Velho. Para o vídeo de hoje, eu reli um dos textos de apoio da nossa edição de O Alienista, o pós-fácil da pesquisadora Daniela Lima. Além de analisar as ideias de Simão Bacamarte, ela usa uma metáfora que eu adorei. Ela diz que Michel Foucault e Machado de Assis dançam juntos uma valsa. Isso porque, segundo ela, existe uma proximidade muito grande entre os livros O Alienista e A História da Loucura. Nessas duas obras, não existe a pretensão de olhar a loucura na sua pureza primitiva, mas sim de revelar a produção de um limite, uma cisão, uma separação entre a razão e a loucura. Aliás, quem não conhece a nossa edição de O Alienista, ela tem ilustrações do Cândido Portinari. O link para o livro está aqui na descrição do vídeo, junto com os links de todos os outros livros citados. E eu aproveito para lembrar vocês que sempre que vocês compram livros pelos nossos links, vocês ajudam o nosso trabalho. Isso é muito importante para a gente continuar trazendo conteúdo para vocês. Lima Barreto é outro autor que também abordou a loucura nos seus escritos, inclusive trazendo traços autobiográficos. A sua obra mais conhecida, O Triste Fim de Policarpo Quaresma, a gente observa o protagonista com uma obsessão absoluta em defender a sua nação. Ele se envolve em projetos para preservar a cultura do Brasil de um jeito exagerado e essa obsessão se torna insustentável. Passando por diversas internações no Hospital Nacional de Alienados, na cidade do Rio de Janeiro, Lima Barreto escreveu duas obras centradas nessas experiências: o romance inacabado Cemitério de Vivos e Diário do Hospício. Nessas duas obras, as descrições do manicômio são realistas. Obviamente, elas são apoiadas nas suas experiências e o tom é crítico. Pesquisadores dizem que um dado novo surge na sua ficção: o espelhamento entre a condição de escritor marginal e o estigma de excluído dado aos indivíduos chamados de loucos. E, gente, os hospícios, manicômios e espaços de internação do final do século XIX e começo do século XX renderam boas histórias, quase todas elas com muita crueldade, infelizmente. No universo dos livros de não ficção, uma obra que ilustra bem tudo isso é 10 Dias no Hospício, de Nellie Bly, pseudônimo da jornalista estadunidense Elizabeth Cockram. Em 1887, aos 23 anos, Nellie Bly recebeu um desafio do editor do jornal World. Ela deveria se infiltrar como paciente, disfarçadamente, no famigerado Asilo de Lunáticos de Blackwell's Island, na cidade de Nova York. Tudo isso para fazer uma reportagem investigativa. Essa instituição psiquiátrica, na época, era famosa pelos motivos errados. Os pacientes eram muito maltratados. Nellie Bly é conhecida por ter sido uma excelente repórter investigativa. Ela ia a fundo nos temas que pesquisava. E é maluco, com perdão do trocadilho, pensar que ela topou se fingir de louca, ficar internada no asilo para entender lá de dentro como as coisas funcionavam. E bem, para entrar
na instituição, ela precisava de um pedido de internação. Então, o seu fingimento começou nas diversas consultas que ela fez com os médicos. E ela já desce a lenha logo ali, porque ela disse que os médicos foram totalmente incapazes de perceber o seu fingimento. Uma vez lá dentro, a jornalista se deparou com enfermeiras sádicas, instalações precárias, médicos despreparados e pacientes que foram internadas indevidamente. E ela chega a perguntar: à exceção da tortura, que tratamento levaria uma pessoa à loucura com mais rapidez? Ou seja, o lugar para supostamente cuidar dos loucos era o mais insano possível. Nesse livro, ela também conta que a alimentação era literalmente nojenta, a higiene era péssima, ela tinha que dividir uma só toalha com muitas outras pessoas e tomar banho gelado nos dias frios. E mesmo quando ela parou de fingir ser louca, os tratamentos horríveis continuaram. Na literatura de não ficção do Brasil, existe também um livro que já é considerado um clássico, que fala do terror do tratamento das instituições psiquiátricas. O livro Holocausto Brasileiro, da jornalista Daniela Arbex, denuncia um dos maiores genocídios do Brasil, no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena, também conhecido como Colônia, em Minas Gerais. Os internos sofriam abusos, violências e maus tratos de todos os tipos. Nenhum direito humano era respeitado ali, e mais de 60 mil pessoas morreram em Colônia. Esse local foi construído para abrigar 200 pessoas, mas chegou a ter mais de 5 mil internos. Esse livro gerou um documentário de mesmo nome que esse ano entrou no catálogo da Netflix, mas você também pode assistir aqui na internet. Eu coloquei o link na descrição do vídeo. O documentário foi dirigido pela autora do livro, Daniela Arbex, e por Armando Mendes. Felizmente, nos últimos anos, a sociedade tem olhado para as questões que envolvem a loucura e a internação de forma mais respeitosa, principalmente com o desenvolvimento da ciência e com a luta antimanicomial. Mas os limites entre a razão e a desrazão continuam sendo tema da literatura. Então eu quero saber de vocês se vocês sabem de outros livros que abordam a loucura. Vamos fazer uma lista aqui nos comentários e dividir indicações de leitura. E a gente se vê na próxima semana com mais um vídeo. Tchau!